Apenas 19% da superfície do fundo do mar está mapeada. Se Portugal é 97% mar, ainda há muito espaço para crescimento na nossa economia azul. A economia azul tem a ver com o uso sustentável do oceano. Isto engloba desde atividades como as pescas, a aquacultura ou a biotecnologia marinha. Isto representa uma fatia muito relevante da economia em Portugal. Mas esta mais-valia costeira enfrenta sérias ameaças nos próximos anos, como a pesca ilegal, a poluição e as alterações climáticas. Uma das principais ameaças sobre a economia azul são as alterações climáticas e a subida do nível das águas do mar. Isto iria ter um efeito devastador sobre as nossas costas, praias, portos e infraestruturas. Encontrar um modelo de negócio ambientalmente sustentável e inovador é o grande desafio para o futuro da nossa economia azul, até porque Portugal é mar. Bem-vindos à Praça da Fundação, em formato virtual, ainda em tempo de pandemia. Assinalamos mais o lançamento de um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um ensaio, a cor do livro diz quase tudo, Economia Azul, um livro de Duarte Bué Alves, que é cônsul-geral de Portugal em Manchester, mas tem trabalhado nesta área em diversas funções e também esteve no gabinete da Ministra da Agricultura e do Mar entre 2011 e 2015, que é uma das convidadas da nossa conversa aqui, Assunção Cristas, que neste momento está na nova School of Law, exatamente também a lecionar Direito e Economia do Mar. Bem-vindos, vamos à nossa conversa sobre economia azul. Azul, Duarte, não é só economia do mar ou economia do oceano. Essa parte conceptual talvez fosse interessante esclarecer logo do início, não é? Muito obrigado, sim, boa tarde e obrigado por esta oportunidade de estar aqui e obrigado também à Assunção Cristas por ter aceito participar nesta conversa. De facto, o conceito é muito importante e é logo o ponto de partida do livro saber qual será a designação mais adequada. No plano internacional, economistas, autores, juristas, há quem use economia do mar, economia do oceano ou economia azul. Eu preferi usar economia azul por uma razão muito simples. Primeiro porque este conceito está, de algum modo, ligado a Portugal. A primeira vez que ele foi consagrado num texto internacional, aprovado numa reunião multilateral alargada, foi na Semana Azul, uma reunião que se fez em Lisboa, em 2015. Em segundo lugar, porque o conceito é um bocadinho uma derivação da economia verde. A economia verde é talvez mais facilmente apreensível, as pessoas percebem melhor, fala-se mais de economia verde. E, portanto, o conceito de economia azul é uma decorrência. Depois, em terceiro lugar, eu diria porque eu gosto mais, é mais bonito, a economia azul, mas isso, enfim, é só uma questão estética. Mas, em último lugar, e este elemento é muito importante, eu acho que a economia azul é um conceito mais abrangente do que a economia do mar ou a economia do oceano, por esta razão. É que há países que, não sendo costeiros, ainda assim têm economia azul. Dou-lhe um exemplo muito concreto. A República Checa, que obviamente é um Estado encravado, ou landlocked, para usar a terminologia da Convenção de Montego Bay, a República Checa não tem mar e ainda assim é um grande país no que toca à aquacultura lagunar. E isso é subsumível nos estudos da União Europeia e do Banco Mundial ao conceito de economia azul. Ou, por exemplo, a navegabilidade dos rios, por exemplo, como meio de transporte de mercadorias. Isso também é um instrumento e também se enquadra na economia azul, ainda que não tenha a ver com mar ou oceano. Portanto, mar, oceano, mas também rios, lagoas, todas as atividades económicas em torno destes espaços são subsumíveis à economia azul. Assunção Cristas, há pontos de contacto entre o verde e o azul. Aposto que há 10 anos, quando chegou ao Ministério da Agricultura e do Mar, também se confrontou com alguns pontos de contacto. Estava outra tutela, certamente, a tratar do verde. Mas o azul é transversal? Por acaso, nessa altura, não. Porque em 2011 o Ministério era da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Aí juntou tudo. E aí juntou tudo. Aliás, e antes de mais, obrigada pelo convite e é um gosto estar aqui assim com o Duarte Bué Alves, agora nestas funções e por razão deste livro que é extraordinário. Mas nessa altura, a preocupação, enfim, nessa altura como agora, mas na altura também já de forma muito vincada, era procurar caminhos
para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável em todas as dimensões e, portanto, na dimensão ambiental, na dimensão social, na dimensão económica. Estávamos num período de crise e, portanto, era urgente encontrar respostas diferentes para a saída da crise e quer a área do ambiente e na sua transversalidade, com esta designação da economia verde, quer a área do mar, e nós começámos a falar muito de economia do mar azul, porque também nos oferecia perspectivas novas e perspectivas muito desafiantes para fazer este desenvolvimento económico. O Duarte não referiu, mas eu acho que vale a pena, isto agora na minha vertente académica, vale a pena citar aqui assim o que é que ele designa como economia azul. E a economia azul é, em suma, cito, circular, inclusiva, descarbonizada e sustentável, como determinam os compromissos internacionais, mesmo que importe reconhecer que muitas atividades até têm um caminho a percorrer nesse sentido. Portanto, a ideia de azul, que é de facto este conceito gêmeo do verde, é uma economia sustentável do oceano. E, portanto, economia azul, eu concordo que é uma expressão muito feliz, mais bonita e que nos remete de imediato para esta necessidade de desenvolver uma economia de mãos dadas com as questões ambientais. Estão condenados a ser gêmeos? Eu acho que são gêmeos. Falou em mãos dadas, mãos dadas. curiosamente. Há alguns setores onde o verde também já se consagrou na área do mar. Por exemplo, green shipping. O green shipping é uma área que já tem uma terminologia muito, muito marcada e que tem um significado por detrás desta expressão. O que é esta dimensão com compromissos internacionais aos vários níveis, globais, europeus, etc. Mas esta ideia de uma economia azul, mas no verdadeiro sentido, e eu acho que a Comissão Europeia, e aqui discordo ligeiramente do Duarte só por este ponto, a Comissão Europeia usa o conceito de economia azul, a meu ver, às vezes de forma pouco precisa, porque engloba tudo. E eu acho que a economia azul deve ser destinada para todos os setores, atenção, mas todos aqueles que cumpram com um conjunto de requisitos e de compromissos também de sustentabilidade nas suas três vertentes, nomeadamente na ambiental, e que por isso os tornam, se quiser, setores liderantes e que são um exemplo a seguir. Portanto, isto vale para as pescas, que têm de ser sustentáveis, para a aquacultura, também vale para os novos usos do mar. Portanto, é um conceito transversal e muito plástico por isso, mas que deve ficar reservado para o que são atividades, todas elas comprometidas com a sustentabilidade. Duarte, distorce muito a definição para definição, do ponto de vista, por exemplo, da capacidade de medir impactos económicos, valores de negócios? Sim, justamente por causa do perímetro conceptual de economia azul e do que é que abarca e do que é que não abarca. Eu concordo inteiramente com o que a Assunção Cristas acabou de dizer, no sentido em que economia azul deve ser um conceito reservado para atividades que sejam sustentáveis e que seja inequívoco essa dimensão da sustentabilidade. Mas há autores que não pensam assim. Eu já tenho conversado disto com imensa gente e há quem defenda que se deve usar o conceito de economia azul sustentável. Portanto, com 3 palavras, sendo que a terceira palavra reforça esta ideia de sustentabilidade. Eu compreendo perfeitamente o ponto de vista, só acho que não é necessário. Deixe-me dar-lhe este paralelismo com a economia verde que já aqui falámos. Ninguém diz economia verde sustentável. Seria pleonástico. Porque se é verde, é sustentável. Portanto, o que eu quero aqui frisar quando diz... Quer levar ao mesmo conceito? Exatamente. Eu acho que só pode ser subsumível ao conceito, ou eu acho que só deveria ser subsumível ao conceito de economia azul aquilo que for sustentável. E, portanto, dizer economia azul sustentável, percebendo, embora as razões de quem defende este conceito um pouco mais elaborado, acho que é um pleonasmo, não vale a pena. Mas... do ponto de vista internacional, houve uma espécie de comboio que partiu primeiro. O verde está a ir à frente do azul. É inequívoco. Isso é, de certa maneira, a ideia é, na sua perspectiva, poderia ser aproximar os dois comboios, pô-los mais ou menos mais lado a lado. Pergunto isto porque os oceanos têm estado, por exemplo, fora ainda, ou de forma insuficiente, na discussão, por exemplo, climática, onde eventualmente se poderiam juntar estas perspectivas de uma forma mais evidente. Estes caminhos são paralelos e é bom que assim sejam, têm seguramente pontos de cruzamento e pontos onde a economia azul vai buscar inspiração e ensinamento à economia verde, que, como disse muito bem, é um comboio que partiu antes e já está em andamento e já tem talvez mais caminho trilhado. Isso é bom, é um bocadinho como os irmãos mais velhos que vão abrindo o caminho lá em casa. Bom,
eu acho que isso é vantajoso para os dois conceitos. O que nós assistimos na comunidade internacional e no debate internacional é que os temas ambientais, nomeadamente as alterações climáticas, são um tema que domina muitíssimo o espaço mediático. E ainda bem, e com razão, porque são um problema da maior urgência e da maior prioridade. Mas a ligação entre a componente ambiental, alterações climáticas e o oceano é fortíssima. Porventura falaremos disso um pouco mais adiante na conversa, mas o papel do oceano para o combate às alterações climáticas é muitíssimo importante. E isso foi também um percurso que se fez muito recentemente. Se nós recuarmos 7 anos, basta recuar 7 anos, que é muito pouco tempo, ao Acordo de Paris, em 2015. O Acordo de Paris refere o oceano apenas uma vez e no preâmbulo. Entanto, passaram 7 anos. As questões do oceano, as questões do mar, ganharam uma visibilidade imensa. Fala-se muito mais em Portugal e no plano internacional, na União Europeia, na OCDE, nas Nações Unidas. E hoje em dia esse nexo clima-oceano faz parte do debate sobre as questões das alterações climáticas. Por exemplo, a COP de Glasgow, a COP26 sobre as alterações climáticas em Glasgow, deu uma importância ao tema muito mais do que ele teria tido há uns anos atrás, e aprovou-se de resto um documento sobre essa ligação clima-oceano. Assunção Cristas, pensa que isso é uma tendência que vai aprofundar-se? Eu penso que sim, aliás, já a COP de Madrid, organizada em conjunto com o Chile, intitulava-se a COP Azul. Para precisamente puxar a agenda do oceano. E, na verdade, nós temos áreas e atividades que, se calhar, podemos qualificar como economia verde ou como economia azul, porque o azul, no fundo, traz aqui como ponto de ligação serem atividades que se encontram no oceano, que usam o oceano ou que estão, de alguma maneira, ligadas com o oceano. Por exemplo, as energias eólicas offshore. Se calhar podemos dizer isto é um exemplo de economia verde, porque temos aqui assim uma produção de energia com uma fonte limpa, renovável, mas é um exemplo também de economia azul, no verdadeiro sentido da palavra, que nós partilhamos, que é a economia sustentável do oceano. Estamos aqui a produzir energia limpa a partir do oceano, no oceano, que aliás beneficia de um vento a uma velocidade muito superior e, portanto, com melhores condições para a produção dessa mesma energia. E há outros exemplos que nós podemos encontrar. Aqui o importante é perceber-se que na área do oceano há, de facto, muitas possibilidades e quando falamos de alterações climáticas, então estamos a falar de muitas situações onde nós encontramos soluções no oceano que em terra não são tão boas ou não são tão eficazes. Por exemplo, sequestros de carbono. De facto, quando nós comparamos os melhores sistemas em terra e no mar, e sabemos que em terra a floresta tropical é o melhor sumidor de carbono, pois no oceano os sumidores de carbono, como são as algas, os mangais, as pradarias marinhas, etc., capturam 5 vezes mais carbono e, portanto, são mais eficazes. Aqui temos um exemplo de como o oceano, que está muito ameaçado pelas alterações climáticas, e esse é todo um tema que, aliás, muito bem tratado também neste livro, das ameaças ao oceano, mas a verdade é que o oceano se está ameaçado e doente, em muitos casos, e com zonas mortas, de recuperação difícil, ou em alguns casos, porventura, impossível. Por outro lado, também contém em si as respostas, e uma parte das respostas, para combater as alterações climáticas. Até como jurista, do ponto de vista dos tratados, digamos, seria útil uma certa simplificação, harmonização, vasos comunicantes entre os diversos tratados. Como é que vê o enquadramento internacional dos oceanos, até em linha com o que estamos a falar, do comboio que partiu à frente na área, por exemplo, climática? O grande instrumento legal internacional na área do oceano é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é de 82. E esta convenção nasceu com uma preocupação muito clara, que era, no fundo, repartir espaços e responsabilidades, tecendo fronteiras num espaço que, por definição, não as tem, mas são as fronteiras definidas por linhas com regras muito detalhadas. E tem, a meu ver, porque na altura, porventura, não poderia ter sido outra forma, os tratados estão no tempo em que estão e são instrumentos que, normalmente, quando nascem,
já estão sempre ligeiramente desatualizados, porque eles demoram muito tempo a negociar. Neste caso, um pouco desatualizados. Muito tempo a negociar. No caso, a Convenção de Direito do Mar de Montego Bay, eu acho que está bastante desatualizada. Porquê? E apesar de tudo, ainda está longe de cumprir toda a sua função. Nós, por exemplo, ainda estamos num processo de reconhecimento da nossa extensão da plataforma continental. Mas a verdade é que a dimensão ambiental e de sustentabilidade, que as alterações climáticas vêm tornar muito mais relevante, está lá, é verdade, mas não está com uma centralidade muito grande no próprio texto. De resto, neste momento, está a ser negociado um outro instrumento complementar, o conhecido BBNJ, que tem a ver com a biodiversidade para lá das zonas sob jurisdição nacional, portanto, das zonas que são internacionais, que pertencem a um património comum da humanidade, e sentiu-se a necessidade de caminhar para ter um novo instrumento para regular essas áreas. Biodiversidade que também já tem uma convenção só por si, autónoma, Exatamente. E este é um processo que corre a par com essa convenção. E o que eu sinto é que é preciso dar aqui um salto qualitativo, que é muito difícil, porque quando estamos a falar, e aqui o Duarte Boelves falará muito melhor do que eu, mas quando estamos a falar do relacionamento entre países muito diferentes, em estádios de desenvolvimento muito diferentes, com necessidades também diferentes, se é verdade que os desafios são comuns, por exemplo, no que toca às alterações climáticas, também é verdade que as expectativas são diversas e, portanto, a Convenção das Nações de Direito do Mar é um patamar extraordinário que se conseguiu alcançar, é considerada a Constituição do Mar, mas precisa de algum desenvolvimento e, se calhar, precisa de um mecanismo de governação internacional que junte as várias pontas e que dê outra projeção à própria ação internacional. É difícil perceber qual é que pode ser. Eu sabe que eu tenho sempre uma preocupação muito pragmática e, portanto, lançar ideias que à partida sei que vão ser muito dificilmente execuíveis não está nos meus genes. Mas o que eu sinto é que é preciso... não sei se é uma agência, se é um programa que junta as várias agências, mas uma coordenação mais efetiva, mais holística para tratar do mar, eu acho que é necessário. Fora dos programas ambientais já existentes? Porque nós temos o mar nas questões ambientais, nós temos o mar nas questões alimentares, da fauna, nós temos o mar nas questões da IMO, International Maritime Organization, portanto nós temos o mar nas questões da poluição e temos tratados para isso, mas parece que falta aqui alguma coisa que ligue todas estas dimensões e que puxe um bocadinho pela agenda. E, na verdade, as Nações Unidas eu acho que vêm trilhando também esse caminho. Agora, é difícil convencer todos os Estados-membros a dar esse passo, porque esse passo implica mais recursos, implica, naturalmente, mais dinheiro, mais financiamento, e não é muito fácil convencer toda a comunidade internacional nesse sentido. Eu espero que Lisboa possa trazer um contributo, a Conferência de Lisboa possa trazer um contributo. Nessa medida, Duarte, há determinados países que vão ser charneiro, ou seja, não ia buscar uma metáfora mais ligada ao mar, mas que possam rebocar esta grande questão para onde ela deve ser colocada. Tem que ser esses países costeiros, com maiores zonas económicas explosivas, a agarrar o processo, se os outros não estarão tão interessados em levantar a questão do oceano. É mais ou menos inevitável que sejam os países com mar que acabam por assumir um bocadinho a liderança neste processo. Mas deixe-me só recuar 30 segundos para essa questão do multilateralismo e a questão de se os instrumentos são ou não são adequados. E a Assunção, enquanto a Assunção estava a falar e estava a fazer essa pergunta, fez-me lembrar aquele provérbio africano que é: se queres ir mais depressa, vai sozinho, mas se queres ir de forma mais sólida, vai acompanhado. E este é, no fundo, o grande dilema do multilateralismo. Poderia haver soluções mais rápidas, unilaterais ou bilaterais? Se calhar podia, mas eram tão eficazes, porventura não seriam. Portanto, o multilateralismo tem esta coisa, juntar um conjunto alargado, muito alargado de Estados à volta da mesa, leva mais tempo a negociar, leva mais tempo a encontrar soluções. Mas a verdade é que as soluções que são aceitas por todos, partilhadas por todos, discutidas por todos e, finalmente, aceitas por todos, são depois mais eficazes. São mais lentas a chegar lá, mas são, porventura, mais eficazes. E a Convenção de Montego Bay, de 82, como a Assunção referiu, já tem alguns anos, mas continua a ser
como é comumente conhecido como a Constituição do Mar, e depois o caminho fez-se caminhando. O Acordo de Paris sobre as alterações climáticas só tem o oceano referido uma vez no preâmbulo, mas depois, por exemplo, a COP em Glasgow, a COP26, já teve um documento aprovado sobre isso. A Semana Azul em Lisboa, em 2015, juntou mais de 70 ministros do mar e aprovou um documento sobre, justamente, economia azul. A União Europeia tem a sua política marítima integrada. A União Africana trabalhou nos últimos anos em questões do mar e há uma estratégia para o crescimento da economia azul na União Africana. Portanto, em vários teatros, em várias plataformas, vai-se caminhando e vão sendo dados pequenos passos. Mas deixe-me voltar à questão, por exemplo, Portugal, ao longo dos últimos anos, até no quadro da discussão europeia, não ficou sempre desacompanhado ou pouco apoiado, porque podemos olhar para esse exemplo. Num espaço geográfico europeu, Portugal tem um interesse particular nesta área. Estava sozinho, teve os apoios, teve que trabalhar mais que os outros, teve que os convencer de outra forma. Talvez tenha tido. No quadro da União Europeia, Portugal é seguramente um país liderante nas questões no oceano e do debate internacional, no debate europeu sobre o oceano, e puxou muito, foi um rebocador, por usar a sua expressão de há pouco, e uma metáfora marítima, foi muito o rebocador, ou um dos rebocadores desse debate. Mas, por exemplo, se recuarmos mais uma vez à Convenção de Montego Bay, e como é que ela surge, o grande proponente, a voz que se levantou nas Nações Unidas há umas décadas atrás a propor uma convenção deste tipo foi Malta, um pequeno estado do Mediterrâneo, mas naturalmente também com uma fortíssima agenda marítima. Um dos países que tem tido um papel muito importante nos últimos anos foi também a Noruega. Aí está, novamente um estado, obviamente com uma forte agenda marítima. Portugal também tem essa agenda marítima muito forte, tem-na nas Nações Unidas, tem-na na OCDE, tem na CPLP, organizou-se também aqui uma reunião extraordinária de ministros do mar da CPLP. A CPLP tem como componente, como denominador comum, a língua, claro, mas também o mar, e portanto Portugal tem sido um bocadinho líder internacional dessas matérias, é verdade. E já agora a questão da segurança marítima, ou das questões de defesa, não tem acelerado também a discussão, sobretudo se calhar noutros continentes, se calhar mais na Ásia, eventualmente, tendo em conta até disputas territoriais em relação às zonas marítimas, não tem acelerado alguma conciliação de posições, ou na sua perspectiva, em sentido contrário, tem aprofundado divergências e tensões, tendo o mar como pano de fundo? A Convenção de Montego Bay de facto, e deve ser o enquadramento referencial para esse tipo de disputas que referiu. E aquele texto deve ser o nosso elemento absolutamente referencial para disputas internacionais. Portugal tem tido aí um papel, enfim, que os autores chamam de produtor líquido de segurança, e isso está muito ligado também a essa nossa vocação global, universal, essa nossa presença no Atlântico, e temos liderado também algum debate, veja estes novos desenvolvimentos que têm havido, por exemplo, nos Açores, na reconfiguração, por exemplo, da base das Lajes, o Air Center, por exemplo, que tem contribuído muito para isso e tem juntado parceiros internacionais nessa discussão sobre a segurança. Assunção Cristas, como ministra na arena europeia, sentiu-se sempre a puxar esta locomotiva ou encontrou parceiros inesperados para o interesse português, por exemplo? Olha, eu senti duas coisas. Por um lado, senti que quando Portugal falava sobre o mar, era especialmente ouvido. E eu tive a sorte de ter um portfólio muito grande, o que permitia encontrar pontos de comunicação entre as várias áreas, mas via muito bem, e ia a Bruxelas uma ou duas vezes por mês para as reuniões dos ministros da Agricultura, mas também para as reuniões dos ministros do Ambiente e do Mar, que não coincidiam todos, portanto não era tudo coincidente, quando Portugal falava de agricultura, era ouvido de uma maneira, quando falava de ambiente, era ouvido de outra maneira, e quando falava de mar, era ouvido de uma forma muito diferente. E isso, na verdade, tem a ver com uma dimensão que nos precede, a nossa geração,
e tem a ver com história, tem a ver com geografia e depois tem a ver com o posicionamento enquanto país, mas a forma como nos veem para cada um dos temas é muito relevante. Isso, por um lado, é uma coisa boa, no sentido em que somos reconhecidos e aquilo que nós dizemos nesta área, que é dito com o mesmo cuidado, com a mesma preparação, com a mesma intensidade, é ouvido pelos nossos interlocutores de maneira diferente e isso é positivo, é simpático. Eu penso que sim, porque há aqui um grande consenso nesta área e continuidade, sim. E por outro lado, e esse é o segundo ponto, e é o reverso da medalha, se quiser, é que isso também traz mais responsabilidade. E, portanto, Portugal tem a responsabilidade de ser especialmente presente, cuidadoso, atento e de puxar por esta agenda. Aliás, este livro do Duarte Alves, que eu acho que ainda não disse, mas não queria deixar de dizer, que é um livro extraordinário para qualquer pessoa poder ler, porque é rigoroso, sem ser chato, é de leitura fácil, está muitíssimo bem escrito, é muito pedagógico, toca em todos os temas e depois ainda tem mais informação para quem quiser ir explorar e estudar estes temas. Mas tem uma coisa que vem de um livro anterior, porque este não é o primeiro livro do Duarte sobre esta matéria, já vem de um livro que é Diplomacia Azul, e que é esta ideia que nós encontramos logo no arranque do livro, de Portugal se consolidar internacionalmente ligado ao mar e ser uma country brand, portanto é uma nossa imagem de marca. As pessoas quando olham para Portugal, quando pensam em Portugal, pensam que Portugal é mar, isto está várias vezes dito no livro, faz-me lembrar também um mapa que foi lançado no domínio de fomentar a literatura, ou a literacia, melhor dizendo, também literatura, mas neste caso literacia azul, que era o Portugal é mar, para explicar o nosso território desde logo às crianças na escola. E esta ideia de que temos colado a nós uma percepção externa que nos deve ao mesmo tempo responsabilizar, mas entusiasmar para sermos liderantes na agenda do mar, eu acho que é muito importante, porque é algo que nos permite falar com propriedade, sermos ouvidos, influenciarmos no bom sentido, e isto eu acho que vale quer para a CPLP, que tem uma estratégia para o mar, quer na União Europeia, onde o pilar atlântico ficou um bocadinho desguarnecido com a saída do Reino Unido e, portanto, mais ainda Portugal tem de estar na linha da frente. É uma oportunidade para Portugal, é um dever, eu acho, uma responsabilidade para Portugal, continuar a ser muito insistente e contribuir muito ativamente para esta agenda e também a nível internacional, junto das Nações Unidas e das demais organizações, as agências, mas outras entidades como a OCDE e outras. Portugal deve, de facto, manter essa vontade e essa responsabilidade de ser muito atuante e muito liderante na área do mar. Com essa responsabilidade não deveriam ser canalizados mais recursos do ponto de vista europeu também para que Portugal possa desenvolver esta dinâmica? Estou a pensar na parte económica e até estou a pensar até bastante no turismo, mas não só. Nós neste momento temos o PRR a funcionar em Portugal e, vá lá, na 25ª hora, mas aconteceu, foi possível integrar uma componente dedicada totalmente ao mar. E eu acho que isso foi um sinal positivo, porque na primeira fase não estava, depois foi um sinal positivo. Mas também naquele plano Costa e Silva o mar aparecia com bastante relevância. E eu penso que há um dinamismo muito forte a acontecer em vários setores. Aliás, é um dos aspectos que eu gosto muito neste livro, é que é um livro, para além de ser pedagógico, para além de ter uma visão global, tem esta perspectiva positiva e mostra-nos o que é que está a acontecer. Há muito para fazer e há muito para acontecer para além disto, mas nós já temos setores muito transformadores e inovadores em Portugal na economia do mar, nos novos setores, bioeconomia e biotecnologia azul, eu creio que é uma área enorme de desenvolvimento. As renováveis oceânicas, nós temos uma eólica offshore que foi pioneira, temos projetos de energias das ondas, uns que já tentaram, não conseguiram, mas tiveram o seu percurso de desenvolvimento e de teste, outros que estão neste momento também em testes e também é positivo. Nós temos uma procura, por exemplo, na área alimentar, que há uma necessidade global enorme por novos alimentos, por proteína de origens complementares e diversificadas no mar. Estamos a fazer esse trabalho. Na aquacultura, por exemplo, a aquacultura de bivalves 100% biológica, offshore, outra área em desenvolvimento. Portanto, há muitas coisas a acontecer, precisam de dinheiro, mas sabe que
Quando eu estive no governo, sentia-se que havia falta de dinheiro, muitas vezes, porque havia, e não era só falta de financiamento, era falta de conhecimento das atividades do mar, de análise de risco, para que os próprios financiadores, a banca, fundos, etc., pudessem ajudar nesta área. E hoje, como é que acha que está? E hoje está diferente. Hoje há fundos, aliás, em Portugal há vários fundos, há o Portugal Blue, de origem pública, apoiado pelo FEI, mas há fundos privados a aparecerem, uns deles apoiados também por este Portugal Blue, outros não, e há uma vontade e um interesse cada vez maior por estas atividades no mar. O que é que eu penso que continua a ser necessário? Projetos e empreendedores. E empresários que arriscam, que façam empresas. Mas isso não se decreta, como é que se faz isso? Isso não se decreta, faz com base e com um trabalho que também está a ser feito em vários níveis, e há vários exemplos disso, de transformar o conhecimento que existe nas universidades e nas nossas universidades, há muito conhecimento e centros de investigação, em efetivamente produção de riqueza através da agregação das empresas. Aqui o que eu sinto é que há um caminho que começou a ser feito há muito tempo, começa a produzir efeitos. Por exemplo, nas agendas mobilizadoras há vários projetos ligados à área do oceano, quer da bioeconomia, biotecnologia azul, quer na parte digital, que também é outra transformação, paredes meias com as questões da sustentabilidade, as questões do digital e como é que se cruzam as duas agendas também é muito importante. E aqui no oceano há, de facto, oportunidades extraordinárias. O desafio continua a ser muito transformar as boas ideias em bons projetos empresariais. E aqui eu acho que nós continuamos, enquanto sociedade, a precisar de alavancas e de impulsos, não só para os que estão cá e que têm boas ideias, mas que às vezes lhe falta a componente mais empresarial, mas também para atrair investimento direto estrangeiro. Duarte B. Alves, a exploração, a utilização, o uso, a gestão sustentável do oceano exclui mineração em mar profundo, como por exemplo? Vou-lhe já responder à pergunta, mas deixe-me só acentuar um elemento que a Assunção referiu. Alguém me dizia outro dia, depois de ler este livro, que achava que o livro era empowering. Eu gostei imenso desse comentário e achei que era, na verdade, um grande elogio, porque eu quis que este livro fosse para mostrar as coisas boas, muito boas, que se fazem em Portugal no domínio do mar. E fazem-se coisas muito boas. Eu acho que nós passámos anos e anos a ouvir falar do potencial do mar. O mar tem imenso potencial, as potencialidades são imensas, depois havia imensos PowerPoints com imensas cores. Hoje em dia, de facto, o mar acontece todos os dias em Portugal. E Portugal é um país líder na agenda marítima internacional. Eu tentei que o livro mostrasse isso em vários domínios. No domínio jurídico, por exemplo, foi aprovada em Portugal em 2015 a Lei de Base de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo. Para simplificar, 2014. É uma lei que regulamenta o uso do mar e como é que se resolve os vários potenciais usos conflituantes no mar. Essa lei foi um caso de estudo, foi apresentada nas Nações Unidas, serviu de inspiração a muitos que a estudaram e a trabalharam. Por exemplo, a conta satélite do mar. O que é a conta satélite do mar? É olhar para as contas públicas e desagregá-las e perceber qual é que é o valor das várias atividades em Portugal que têm a ver com o mar. Essa nossa conta satélite do mar foi referenciada pela União Europeia e pela OCDE como boas práticas e um exemplo a seguir. No domínio da ciência, por exemplo, há um relatório da Unesco de 2021 que diz que Portugal é o segundo país, depois da Noruega, com mais cientistas, naturalmente corrigido por 1 milhão de habitantes, cientistas a trabalhar na área do mar. No ponto de vista da academia, os índices internacionais, como o índice de Xangai, colocam universidades e cursos em Portugal como alguns dos melhores do mundo, de resto, incluindo, não no índice de Xangai, mas é outro índice, incluindo o curso de Direito e Economia do Mar da Faculdade de Direito da Universidade Nova. E, portanto, há coisas muito boas, trabalha-se muito bem o mar em Portugal, e isso eu queria, esse discurso que eu referi há pouco da lamúria, do potencial, eu queria que o livro fosse um bocadinho contrariar essa narrativa arrastada de tristeza e dizer que há coisas muito, muito boas. Mas para responder à sua pergunta, foi um grande desvio. Mineração. A minha posição sobre a mineração é exatamente a mesma posição que o Parlamento Europeu assumiu em 2018, que é o princípio da precaução. Ou seja, a mineração deve ser estudada e deve ser muito bem analisada
de forma muito profunda e muito rigorosa pelos cientistas os efeitos que tem sobre o oceano, do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista dos ecossistemas. E em função disso e desse grande estudo internacional que se vier a fazer e das conclusões que vierem a sair desse estudo, então tomar uma decisão. Portanto, precaução, teria alguma cautela nessa matéria. Assunção Cristas, este foi um tema que atravessou um pouquinho a sociedade nos últimos 10 anos, digamos assim, alguns projetos, e voltou à questão economia versus ambiente, que é uma dicotomia que parece agora estar um pouco mais batida. Ainda assim, qual é a sua opinião sobre isto? E eu penso que este é talvez o único, enfim, não quero estar a arriscar, mas talvez seja o único tema com, de facto, um grande potencial para dividir a sociedade e para gerar opiniões diferentes, porque em relação a todos os outros, quer dizer, quando nós falamos das pescas, todos concordam com a sustentabilidade das pescas, depois podemos pensar qual é a melhor maneira de lá chegar, que ferramentas, que instrumentos é que é necessário canalizar para isso. A aquacultura também, a aquacultura bem feita, a aquacultura mal feita, todos queremos a aquacultura bem feita, enfim, de acordo com os melhores padrões ambientais, multitrófica integrada, etc, etc. E isto eu acho que ponto por ponto, há bocado falava do turismo, também o turismo mais ecológico, mais amigo da natureza, mais sustentável. Quando chegamos aqui, eu acho que há uma grande falta de conhecimento. Agora, pegando naquilo que o Duarte dizia sobre a Lei de Base de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, ela foi aprovada em 2014 com um grande consenso, com 2/3 do Parlamento, na altura com o Partido Socialista a apoiar esta lei e foi negociado de maneira a termos este consenso muito alargado. E a lei é muito clara num aspecto, coisa que nos outros países talvez não seja desta maneira, pelo menos tão clara. A lei diz, preto no branco, que para se fazer qualquer atividade no oceano, no mar, é preciso garantir o bom estado ambiental, o bom estado do ambiente marinho. E isso significa que é preciso sermos capazes de conhecer e de medir. O que eu penso que existe neste setor é uma grande falta de conhecimento. Não penso, é verdade. Aliás, nós não temos mapeado o nosso fundo do mar português, sob jurisdição portuguesa, como não há a nível global. E, portanto, começar por aí. Há projetos neste momento de pesquisa internacionais, de resto que levaram a bordo investigadores portugueses também para analisar, para medir os impactos. A informação que existe ainda é escassa, mas não é benéfica à mineração. E, mas portanto, o bom estado do mar, nessa formulação, e os juristas sabem, pode ser trabalhada para um ou outro sentido, eventualmente, ou não. Porque não há uma clareza como quem faz uma posição muito firme, como vou imaginar noutro debate, como existe, por exemplo, em relação à energia nuclear. Dizemos não, dizemos sim ou dizemos não. É uma matéria de dizer sim ou não, ou consoante o impacto que for realmente avaliado? Eu penso que é um tema muito difícil, muito complexo, mas o que eu lhe posso dizer é que enquanto nós não tivermos certezas, vale esta obrigatoriedade de manter o bom estado ambiental, o que exige muito conhecimento e muita informação, e vale o princípio da precaução, que de resto é um princípio da Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, é um princípio da Lei de Bases do Ambiente e é um princípio do Tratado da União Europeia. E, portanto, é algo que nós devemos utilizar para dirimir situações dúbias e zonas cinzentas. Na dúvida, de facto, vale o princípio da precaução e tem expressão legal em muitos documentos. Portanto, Sim. o que é que eu acho que deve ser a grande prioridade do país? É obter conhecimento. Juntando-se a outros países, juntando-se à União Europeia, insistindo para que haja recursos para podermos ter conhecimento. Também acho uma outra coisa que é... não pode ser desculpa para não se fazer nada no mar. A dimensão geo não é a única dimensão, é importante, mas não é a única. E às vezes pode nos levar para um caminho errado. Por exemplo, termos acesso a mais recursos pode nos levar a sermos menos exigentes e menos ativos, por exemplo, na linha da reciclagem, da reutilização, etc, etc. Portanto, eu penso que o mundo tem uma preocupação comum de sustentabilidade, de caminho para um planeta que vive e que se reconcilia consigo próprio, em que a humanidade faz parte de um conjunto onde protege, é cuidador e não destruidor. Agora, isso só se pode fazer com muito bom conhecimento. Não é só a questão de, eventualmente, conciliação com a atividade económica. Por exemplo, os cidadãos, como ministra, eu não tenho bem memória, mas não sei se teve a necessidade de dizer...
meus senhores, este ano não vamos pescar a sardinha que se calhar... Então não tive. Eu tenho uma memória disso. O tema da sardinha é um tema de que recordo muito, porque foi um tema muito intenso. É difícil dizer não por razões científicas? É preciso explicar, e eu acho que as pessoas percebem. Eu lembro-me sempre de um amigo que me mandou uma mensagem a dizer: podem ter de aumentar impostos, mas não nos tirem a sardinha. Isto dá nota da importância que a sardinha tem na nossa cultura, na nossa gastronomia, na nossa convivência social. Mas nós não podemos pescar mais sardinha do que aquela que está nos limites da sustentabilidade, sou pena depois de qualquer dia não temos sardinha. Curiosamente, e isto também é um sinal das alterações climáticas, a sardinha anda a fugir para o norte, onde as águas são mais frias. E, portanto, aqui está um exemplo claro do efeito das alterações climáticas em algo que é absolutamente, quase que geneticamente parte de ser português, que é, de facto, comermos a sardinha com grande tradição e num espírito muito convívio. Agora, o que eu penso que é importante é dizer, se calhar não podemos comer a sardinha durante 1 ano ou 2 ou 3, temos que restringir um bocadinho para depois termos mais sardinha. Ou se calhar... Isso não é muito popular para o político não é muito, dizer. mas é o que é, mas também não será muito popular se deixarmos acabar o estoque das sardinhas e depois não houver sardinhas para mais ninguém daqui a uns anos, não é? Isso também não parece muito bem. Até porque temos que olhar sempre para os que aí vêm. Mas na dimensão, por exemplo, que colocava da mineração e das alternativas, pode ser importante dizer, nós queremos apostar ou dar prioridade a um caminho que é renovável, que é mais seguro e que é o uso dos biorrecursos marinhos e, portanto, vamos olhar para aquilo que a nossa plataforma continental também nos dá do ponto de vista de biorrecursos e a coluna d'água toda e apostar aí. E se calhar quando formos comparar o que é que nós ganhamos ou perdemos entre mineração ou aproveitamento de biorrecursos, talvez a equação não seja exatamente igual. Agora, se nós não tivermos esse conhecimento, nós não vamos sequer poder fazer a comparação. Portanto, eu acho que aqui é ciência, conhecimento, é o papel das universidades a produzir conhecimento. Depois também, e é um ponto muito focado neste livro que eu acho muito importante, que é o da literacia azul, que é o divulgar, o dar a conhecer aquilo que são as consequências, as realidades, as oportunidades que o oceano encerra, e isso é muitíssimo importante, e eu acho que Portugal aqui também tem um papel pioneiro, a universidade tem um papel também muito importante, mas não só a universidade, desde a escola primária, aliás o Duarte refere isso, nos currículos das escolas, no desporto, etc, etc, tudo formas de dar a conhecer um universo que, apesar de tudo, é distante e é misterioso e é muitas vezes difícil acesso. E eu acho que esse é um grande desafio, uma grande prioridade para o país. Não queria deixar de debater neste nossa conversa a questão dos portos, a questão da atividade portuária, que também está aqui como parte integrante da economia azul. Duarte, estamos a falar nos portos portugueses em 2019, mais de metade da carga que importámos foi por essa via e 1/3 da carga que exportámos passou pelos portos portugueses. É provável que aumente a pressão é grande, não é? A pandemia mudou tudo. E obviamente mudou muito aqui no passado recente, porque a atividade económica travou a fundo em 2020 e 2021, houve menos comércio internacional e, portanto, os números das mercadorias que passam pelos portos também se reduziram significativamente. Mas também, isto por um lado, mas por outro lado, acelerou-se, como sabemos todos e experimentamos todos, acelerou-se muitíssimo a digitalização. E, portanto, é provável que o comércio internacional pós-pandemia seja de algum modo reconfigurado. E, portanto, os portos vão continuar a ter um papel importantíssimo. E que desafios isso traz? Isso é evidente. Aos portos traz, desde logo, saberem se vão continuar a desempenhar o mesmo papel, a ter a mesma força e a ser capazes de responder às mesmas questões que havia até agora. Deixe-me dar um exemplo muito concreto de uma questão que aconteceu comigo a semana passada. Eu, semana passada, estive em Liverpool a falar com uma empresa portuguesa que me dizia que escolheu Liverpool por causa do Porto de Liverpool e que faz avançar as mercadorias de Portugal a partir do Porto de Aveiro. E dizíamos justamente que Liverpool, do lado britânico,
e Aveiro, do lado português, eram os portos ideais por serem portos de média dimensão. É que as coisas eram mais fáceis, eram mais ágeis, eram mais rápidas do que um porto de grandes dimensões. Portanto, se calhar aqui também há um espaço para reconfigurarmos o papel dos portos. Mas há uma aposta, por exemplo, em Sines, que é um porto fundamental. Com certeza, é um porto fundamental e agora é um porto que está com um grande processo de crescimento, mas há um aspecto curioso. Foi lançado um concurso público internacional para alargamento de Sines e o concurso ficou deserto. Houve 60 entidades que levantaram o caderno de encargos, mas ninguém participou no concurso. E houve um webinar, aqui há um ano atrás, onde estava, de resto, o Sr. Ministro do Mar e a administração do Porto de Sines, e eu perguntei porque é que achavam, porque já tinha decorrido o prazo e, portanto, já sabia que o concurso tinha ficado deserto. Isso foi, de resto, noticiado na imprensa especializada. E eu perguntei na altura porque é que isso porventura teria acontecido, e estávamos em plena pandemia, e a resposta que a administração do Porto de Sines, que estava ali presente, me deu foi que se calhar a pandemia teria sido aqui algum fator de desmotivação enquanto se estava numa fase de repensar que tipo de comércio internacional e que tipo de novas cadeias de valor é que iríamos ter e que tipo de comércio internacional e que papel poderia ter Sines nesse comércio internacional. Eu ainda assim acho que Sines tem um papel importantíssimo, e acho que tem um papel importantíssimo por duas razões. É a decorrência do alargamento do Canal do Panamá. Se olharmos para o mapa do Atlântico, Sines tem ali uma posição de uma enorme centralidade das mercadorias que atravessarem o Canal do Panamá e depois atravessarem o Oceano Atlântico. Sines é o primeiro grande porto que vão encontrar do lado da Europa. E, em segundo lugar, Sines pode funcionar como uma plataforma redistributiva para uma região alargada de alguma importância. Por exemplo, ligando depois ao porto de Tanger, em Marrocos, ligando ao porto da Cidade da Praia, em Cabo Verde, ou ligando ao porto do Lobito, em Angola. Esse nosso papel, não aqui no caso de Marrocos, mas o nosso papel junto à comunidade dos países de língua portuguesa, porque falei de Cabo Verde e de Angola, e o Brasil, do lado do Atlântico, tem aqui há aqui um triângulo estratégico português que fala de língua portuguesa, que se exprime em português e onde, por isso, a agenda dos portos e a agenda da economia azul pode ter um papel muito, muito importante nesta Gostava de ouvir também sobre isto, Assunção Cristas. Eu penso que o grande desafio dos esportes a nível global e também naturalmente dos esportes nacionais é precisamente fazerem o caminho das duas grandes tendências, que é a sustentabilidade e a digitalização. E não é por acaso que na Europa nós estamos mais avançados em relação a outras zonas do globo nas exigências que temos. Nós temos, por exemplo, um instrumento que eu creio que ainda não foi dado conta totalmente, as pessoas ainda não se aperceberam totalmente dele, mas tem a ver com uma agenda ESG, é Environmental, Social e Governance, onde nós temos elencados um conjunto de atividades e critérios muito rigorosos para que essas atividades sejam consideradas alinhadas com esta agenda. Chama-se o Regulamento da Taxonomia, a taxonomia europeia, que obviamente não cobre todas as atividades, está longe de o conseguir, mas cobre as atividades dos esportes, da construção naval também, por exemplo, que é outro tema muito interessante, e diz exatamente como é que estas atividades se devem desenvolver para serem consideradas sustentáveis e alinhadas com a taxonomia. E isto introduz critérios de ambição e de excelência, se quiser, que eu acho que nos podem ajudar também aqui a sermos liderantes. Nós sabemos que a zona mais ativa portuária está na Ásia, não está aqui na Europa, mas nós podemos e devemos ter a ambição, com o enquadramento todo regulatório europeu, que normalmente está à frente, porque tem exatamente preocupações ambientais, climáticas, etc. E esta taxonomia tem 6 objetivos ambientais, 2 deles ligados ao clima, e é um processo sempre em construção, mas onde nós já temos essa matéria devidamente identificada. E, portanto, poderemos ter mais a ganhar, seja com cadeias longas ou cadeias mais curtas, onde, por exemplo, Sines ou os outros esportes servem para redistribuir a carga, se nós conseguimos também fazer com que esses esportes sejam mais sustentáveis, tenham ligação com formas de trabalhar mais sustentável, com rotas mais sustentáveis e também com a dimensão toda da digitalização, que é o que, juntando uma coisa à outra, nos pode tornar verdadeiramente diferenciados
e muito mais eficientes. Portanto, eu acho que há muito caminho feito, mas há muito caminho para fazer. E aqui os que se moverem primeiro, no sentido de se sofisticarem nesta dimensão da sustentabilidade e nesta dimensão da digitalização, são aqueles que vão andar mais à frente. Mas, de resto, em Portugal, nós temos trabalho a ser feito. Por exemplo, o Fórum Oceano, que ganhou uma call europeia relativamente, precisamente, aos Atlantic Smart Ports e que está a fazer trabalho no sentido da digitalização de um conjunto de portos na Europa. E, portanto, eu estou bastante otimista porque acho que há um enquadramento e há um caminho claro de evolução onde eu penso que Portugal também pode ter um papel e já está a tê-lo. Estas são mesmo as últimas perguntas, estamos mesmo a terminar o nosso tempo muito rapidamente, Duarte Boi Alves. Um cidadão que nos ouça, leia A Economia Azul e procure também entrar neste mundo do ponto de vista do cidadão. O que é que recomendaria que este cidadão fizesse? A benefício da Economia Azul, como cidadão? Em primeiro lugar, é preciso que todos nós sejamos cidadãos mais exigentes e estejamos comprometidos também com os nossos comportamentos enquanto consumidores. Deixe-me dar um exemplo muito fácil, muito tangível. O plástico monouso. Isso é uma coisa que está ao alcance de todas as pessoas. A possibilidade de nós modelarmos os nossos comportamentos, sermos mais exigentes com os nossos comportamentos enquanto consumidores, para recusar esse plástico monouso, da garrafinha de água, da palhinha, isso hoje em dia está muito assimilado, sobretudo pelas novas gerações. Há, de facto, uma mudança comportamental muito significativa, isso é sociologicamente observável. O fenómeno Greta Thunberg teve aí um papel muito importante, ela arrastou gerações da idade dela e foi um role model para os sub-20 que se inspiraram em larga escala neste tipo de comportamentos. Isso é tão fácil, por exemplo, quando vamos ao supermercado, é absolutamente desnecessário trazer um novo saco de plástico cada vez que se vai ao supermercado. Nós podemos utilizar esses sacos variedíssimas vezes. Por exemplo, quando vamos à praia, podemos ser especialmente cuidadosos para que a nossa passagem pela praia não represente a acumulação de lixo. 84% do lixo nas praias são plástico. E são plástico que nós lá deixamos, ou que algumas pessoas lá deixam, das garrafas, da sanduíche embalada, e, portanto, isso depois isso acaba no mar, acaba nos peixes, e isso está ao nosso alcance. Mudar esse tipo de comportamentos está ao nosso alcance. E as empresas já perceberam hoje muito, também a fronteira com o greenwashing, quer dizer, que as empresas a quererem construir uma narrativa pró-ambiental, pró-verde, pró-ecológica, como forma de afirmação, muitas vezes tem um lado pernicioso porque não corresponde à verdade. Mas a verdade é que uma sociedade cada vez mais exigente do ponto de vista do consumo e dos comportamentos vai de facto obrigar a uma mudança de comportamentos para essa economia que falávamos no início da nossa conversa, circular e inclusiva. Espero não terminar com uma nota muito negativa, mas a pergunta que lhe queria fazer a fechar a Associação Cristas tinha a ver também com tentar salvar ou tirar algo positivo do que falou há pouco, que tem a ver com Lisboa e a Conferência de Lisboa. Na sua opinião, está em causa o sucesso dessa conferência? É possível fazer mais? E quem é que deve pegar, no testemunho, como nas maratonas e por estafetas, e quem é que deve levar esse testemunho de forma a que ela seja bem sucedida? Olha, eu penso que a Conferência de Lisboa convoca-nos a todos. E eu vou-lhe dizer, por exemplo, no meu papel na faculdade, neste mestrado em Direito e Economia do Mar, estamos ativamente, já há muito tempo, a preparar mais do que um side event, conferências, workshops, etc., para funcionar e para enriquecer aquilo que é um trabalho ministerial que vai acontecer e que isso é muito importante. Portanto, eu acho que a primeira coisa é pensar que a conferência não é uma coisa para muitos, expectavelmente, países que vêm a Lisboa, mas é uma coisa para todos nós nos envolvemos à medida, naturalmente, dos nossos papéis, das nossas funções, mas acho que deve ser algo para despertar a todos, para que todos se possam envolver, e esse aspecto eu acho muito importante. Depois acho muito importante aproveitarmos isto. Eu lembro-me da Expo 98 e do que significou em Portugal a Expo 98 e como deixou um oceanário que tem um papel pedagógico extraordinário, que é um dos melhores do mundo e que nos pode também ajudar a explicar aos mais novos estas coisas que o Eduardo falava agora e outras, tentar
passar esta mensagem, ou seja, que a Conferência do Oceano não seja apenas um momento, mas seja um momento relevante para que os atores políticos se mobilizam e que daqui saia algo de diferente e de mais robusto para o oceano, mas que também toda a sociedade portuguesa o sinta e se possa, com as COPs, por exemplo, do clima. Há uma grande expectativa e depois a sociedade civil e o que se passa lá dentro estão em planos divergentes. Mas nada fica igual. E depende sempre da abordagem. Muitos acham, por exemplo, que Glasgow foi pouco, mas Glasgow deu passos enormes se olharmos numa outra perspectiva. E as coisas na arena internacional são lentas, mas serão certamente muito mais lentas se as sociedades não se mobilizarem e não insistirem para que as coisas andem de outra forma. E vou-lhe dizer, nós estamos aqui assim no lançamento de um livro que é a Economia Azul. Se calhar as crianças pequeninas não vão ler este livro, mas talvez o Duarte possa fazer um livro para crianças a pensar na economia azul para os mais jovens. Eu digo isto porque ainda ontem estava com a minha filha, que tem agora 8 anos, que tinha lido um livro muito bonito sobre as questões do oceano e então queria fazer uma apresentação para a turma dela sobre o oceano e então vem pedir ajuda para vermos, escolhemos, aquilo era muito assunto, muita matéria, portanto lá andámos a escolher o que é que poderia ser e ela fez aquela apresentação e de facto é por aqui, é pelas crianças, é pelo oceanário, é pelas outras maneiras como nós, enquanto pais, tios, avós, etc., podemos também ajudar a trazer este conhecimento e esta vontade de podermos fazer a diferença e sermos também agentes de mudança em matéria de mar e de oceano. Afinal, acabou tudo em bem, digamos assim, aqui na nossa conversa. Sim. Muito obrigado, Assunção Cristas, Duarte Boé Alves, Economia Azul, um novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, azul, como bem merece, e em linha também com o debate que aqui tivemos sobre este tema, que terá este tópico mais à frente, em junho, também tratado numa conferência importante em Lisboa. Foi um lançamento virtual na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos.